Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula e o curso Terapeuta de Quinta Dimensões, na quinta dimensão, mas na disciplina Reiki. Vamos lá, dando continuidade à última aula. O título é Autêntico ou Não? Então vamos lá, vamos continuar. Existe uma velha controvérsia na comunidade reikiana. A questão sobre o reiki original. Quais são, na verdade, os métodos originais, o que foi mudado, por quais razões e o que possivelmente melhorou desde o tempo da morte do Dr. Usui. Como sabemos, o doutor foi fundador e primeiro presidente da Usui Reiki Ryo Dakai. Depois de sua morte, a direção passou para um de seus amigos mais íntimos, seu colega, Sr. Ushida, que também escreveu a inscrição para a pedra do memorial do cemitério Saikyoji, em Tóquio. O Sr. Ushida foi, portanto, o sucessor de Usui. Após a morte de Ushida, o seguinte na série de sucessores foi o Sr. Taketomi, seguido pelo Sr. Watanabe. O Sr. Watanabe aposentou-se de seu posto no início de 1998. O presidente atual da Usui Reiki Ryo Dakai é o Sr. Kondo, juntamente com a Sra. Koyama, uma mulher carismática na casa dos 90. Conforme isso aqui foi escrito, deve estar nos seus 95. Tá? No Japão, nunca houve um título como grão-mestre ou portador da linhagem. Entretanto, o Sr. Hayashi, que foi treinado pelo Dr. Usui e era um aluno estimado, recebeu permissão para ter alunos próprios de Reiki e treiná-los, mas nunca foi designado como sucessor de Usui. Ele foi apenas um dos muitos alunos que receberam esse privilégio. Nos círculos japoneses de Reiki, muito pouca gente ouviu falar da Sra. Takata. É verdade que o Sr. Hayashi operava um dojo, clínica escola, em Shinano-cho, com 10 camas. De acordo com relatos de pessoas da época, essas camas estavam sempre ocupadas. Essa afirmação aparentemente se refere à clínica de Reiki, que dizem que o Sr. Hayashi dirigia. Essa, porém, é provavelmente uma tradução imprecisa da palavra japonesa byoin, que muitas vezes é falsamente traduzida como clínica. Até um consultório muito pequeno de um médico recebe esse nome em japonês. Quando dizem que havia muitas clínicas de Reiki no Japão, na época de Usui, provavelmente estão se referindo a pequenos estabelecimentos. Jamais foi encontrado um hospital ou uma clínica grande que tenha trabalho com Reiki. Muitos de nós temos a tendência de ouvir o que desejam ouvir e o que somos capazes de entender. O trabalho com o poder do Reiki, naturalmente, continuou a desenvolver-se e passou por certas mudanças. É certo que cada professor de Reiki instrui a sua própria maneira e muda o sistema de modo a adequá-lo à sua abordagem pessoal e harmonizá-lo com sua compreensão pessoal, cultura. Em ambas as linhas do Reiki, porém, ainda mais no sistema ocidental do que no japonês, houve mudanças enormes. Muitos aspectos importantes do trabalho do Reiki foram removidos do sistema tradicional, o Reishi ou Takata. Não se sabe qual deles fez mais tais mudanças, mas eles também acrescentaram muitas coisas positivas. Há muitas razões culturais e linguísticas para as diferenças do sistema ocidental e oriental do Reiki.
Muitos de nós achamos os japoneses misteriosos, amigáveis, mas reservados, sempre sorrindo, mas nunca muito alegres. Quase sempre os vemos em grupos e é difícil estabelecer com eles um contato pessoal. O leste e o oeste diferem fundamentalmente em seu modo de pensar e sentir. Por exemplo, os japoneses usam principalmente o hemisfério cerebral direito intuitivo. A razão para isso, entre outras coisas, está nos milhares de anos de evolução da língua japonesa. Os caracteres japoneses chamados kanji não são sons como as letras de nosso alfabeto, mas figuras. Isto significa que os japoneses pensam de uma forma abstrata, em imagem, desde a infância. A lógica não é um tópico de interesse no Japão. Isto não deve ser tomado como avaliação. Os japoneses simplesmente pensam de maneira diferente, que não é, de modo algum, pior ou inferior à nossa. O pensamento intuitivo é uma habilidade maravilhosa, e o mundo seria mais rico se os ocidentais dominassem também esta arte. Realmente, quando a gente está estudando japonês, são vários dialetos, né? E hoje são misturados, né? E isso dificulta um pouco em termos de pesquisa. A fim de difundir em uma nação ocidental o sistema Reiki japonês, que é organizado de uma forma muito intuitiva, ele teve de ser dividido em passos lógicos. A energia do Reiki naturalmente não sofreu com isso, e seja qual for o sistema usado, isso não tem a menor importância. No Reiki ocidental, os rituais de iniciação foram estabelecidos de uma forma muito sistemática. No Reiki tradicional japonês, foi dado ao professor mais liberdade para seguir sua inspiração. Mas também não era simples tornar-se professor de Reiki. E apenas certos alunos espiritualmente desenvolvidos foram selecionados com este propósito. Certamente poderíamos discutir se é melhor treinar apenas alunos espiritualmente desenvolvidos para serem professores de Reiki, mas quem quer decidir isso? Ambas as direções devem ser respeitadas. É assim. Nós temos uma cultura, né, ocidental de curso, né, de graduação, pós-graduação, de mestrado, doutorado. No Japão, vamos dizer assim, no Japão ocidental também é assim, mas no Japão cultural já é de maneira diferente. O espiritual fala muito mais, é totalmente diferente. Vamos lá. Acho que o ritual de iniciação detalhado e testado pelo campo é absolutamente necessário no Ocidente, onde o nível de professor de Reiki está à disposição de qualquer pessoa que possa pagar. Uma iniciação não ocorre por si mesma, mas por meio de um livro ou de um vídeo. Ela deve ser sempre ajudada por um catalisador, neste caso, um professor. No entanto, as iniciações espirituais dos iluminados são uma história completamente diferente, que não pode ser aplicada às iniciações de Reiki. Mestres espirituais como Jesus, Buda ou Osho iniciam milhares de pessoas sem conhecê-las individualmente, sem olhar para elas ou tocá-las, quanto mais falando com elas. Para fazer isso, o mestre nem precisa mais estar em seu corpo material. 12 posições de mãos, que não existem no sistema japonês, também foram acrescentadas ao sistema ocidental. No sistema japonês, naturalmente, também há algumas diretrizes, mas as mãos recebem uma rédea mais solta, a fim de encontrar os lugares do corpo para os quais a energia deve ser dirigida. As partes afligidas do corpo também podem ser tocadas ou receber pancadinhas, olhares e socos, a fim de que os poderes de cura do corpo sejam postos em movimento. Pessoalmente, as posições de mãos são muito úteis para os iniciantes em particular, uma vez que elas dirigem a energia a todo o corpo e, ao mesmo tempo, ligam tanto o paciente como o terapeuta à Terra. A intuição é certamente uma ferramenta importante
mas não de todo inofensivo, uma vez que os limites entre a intuição e a ilusão podem ser um tanto nebulosos. Também pode ser que o Sr. Hayashi ou a Sra. Takata simplesmente não compreendessem o significado de algumas coisas, ou que os métodos tradicionais não fossem compatíveis com a iniciação cristã que o povo desejava dar ao reiki nos Estados Unidos, e talvez fosse preciso dar para que o reiki sobrevivesse em uma sociedade cristã. É o que eu falo para vocês sempre da cultura. Podemos imaginar a situação logo antes da Segunda Guerra Mundial e durante o conflito. Teria sido absolutamente impossível propagar nos Estados Unidos um sistema de cura japonês voltado para o budismo, sem enfrentar terríveis problemas. Os ocidentais provavelmente jamais teriam ouvido falar sobre reiki se ele tivesse sido ensinado no Havaí, seu lugar de origem no Ocidente. Devemos agradecer a Sra. Takata por abrir-nos a porta do reiki. Contudo, hoje não é mais necessário descrever o reiki como cristão, pois o doutor Usui não era cristão. Então, claro que nós iríamos ter acesso hoje no mundo moderno à prática, né, porque tudo agora do Ocidente entrou forte no esoterismo, né, no Ocidente. Mas teve que ter um processo de evolução também aqui no Ocidente. Isso é divino, gente. Os métodos japoneses de reiki devem agora ser ensinados e aprendidos mais uma vez. Foi dito aos alunos ocidentais do reiki que todos os praticantes de reiki no Japão morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, isso é um absurdo. O fato é que o Shuhei ou Shuhei Gakkai teve de se mudar com frequência durante a guerra, como muitos de seus membros procediam das fileiras dos marinheiros imperiais. Precisaram ser cuidadosos durante a guerra para não serem vistos e perseguidos como parte do movimento pela paz. Até então, que era um costume, né, de diabolizar tudo. Né? Durante um tempo, a sede do Shuhei Gakkai foi em Togo, Jinja, um santuário shintoísta em Harajuku, Tóquio. Feito? Somente em Tóquio há pelo menos 4 correntes tradicionais diferentes de reiki. A linha principal ainda é dirigida pelo Sr. Kondo. Cada uma delas tem seu próprio caráter e sua própria individualidade. No Japão, o reiki, que foi e ainda é praticado pelos monges budistas, atua com exercício de respiração e meditação. Outra fonte combina reiki a macrobiótica, uma terceira reiki shintoísta e assim por diante. Nenhuma das escolas japonesas tradicionais de reiki aceita, em seus círculos, estrangeiros ou japoneses que residam em outros países. Sob a direção da senhora Oyama, a sede não tinha interesse em um intercâmbio com não japoneses. Não devemos condená-los por essa atitude. Depois de todas as experiências negativas que eles tiveram com os estrangeiros, deu nisso, né? Esse distanciamento. Se os ventos irão mudar nesse aspecto, sob a liderança do Sr. Kondo, ainda é uma interrogação. Mas já existe uma viabilidade sobre isso. O reiki ocidental, que é ensinado no Japão, absorveu, com o passar do tempo, muitos aspectos da nossa era e é, portanto, semelhante ao reiki conhecido no Ocidente. Alguns dos professores japoneses de reiki estudaram com outros mestres e uniram diversos sistemas. Outros combinaram o sistema ocidental e japonês. O reiki adapta às habilidades e interesses daqueles que o praticam. Por que isso acontece, né? No reiki, tudo gira em torno de um eixo, o eixo da energia. E esta energia é a mesma em todos os lugares, seja qual for o país, a orientação ou a filosofia. A energia do reiki é e permanece a energia do reiki sem quaisquer atributos ou limitações. Sem dívida. Esta é uma peculiaridade que devemos comemorar, pois a mistura ainda hoje não
desvendada, por mais que alguns poucos puristas querem divulgada, não retira do reiki o seu mais belo significado, que é a procura da evolução pessoal e a caridade entre os seres humanos. Bom, gente, o importante é passar para vocês, terminamos essa parte histórica, né? Pelo menos essa parte de fundação, para dizer a vocês o seguinte, que a evolução do reiki, o reiki ocidental, o reiki oriental também evoluiu muito, mudou muito, tem as suas raízes, porém ela vai evoluindo. No nosso caso, terapeuta de quinta dimensão, também há essa evolução. Por quê? Porque o reiki nosso é o reiki unificado, vou falar isso em todos os segmentos, todas as aulas, todas as disciplinas. É a engrenagem. Recebi uma pergunta um dia desse, né, sobre essa diversidade, né, ou uma pequena mistura, ou uma grande mistura. Na quinta dimensão não há grande ou pequena mistura. Ela é um consenso único. Então, todas as práticas subdivididas em terceira e quarta dimensão, elas são unificadas em uma só. Então, quando nós praticamos o reiki com a cura dos cristais, a cura da pedra preciosa, junto com o doin e outras práticas, tá? Aí temos o tai chi, temos outros grandes, vamos dizer assim, energias unidas numa só, que ela sai do dogmatismo, ela deixa de ser um dogma religioso, esotérico, seja lá o que for, para ser uma arte só, uma coisa só. E as outras camadas, a partir da quinta dimensão, dimensionais, todas elas dependem dessa engrenagem, senão o ser fica preso na terceira e quarta dimensão. Certo? Então, terminamos aqui a nossa aula, foi um pouquinho mais extensa, e voltaremos falando sobre o significado da palavra reiki, sobre os ideogramas, e assim, já entrando nessa parte simbólica do reiki. Tá bom? Então, até a próxima aula.